Gente, a pior heresia que eu já ouvi na minha vida foi dizer que o lenço dobrado, lá de João, significa que Jesus vai voltar. Vamos para o texto que você vai entender sobre o que eu estou falando. Acontece que existe uma suposta cultura que foi lançada na internet por um americano em meados de 2007, né? E essa cultura foi jogada em spam e os pregadores do Brasil da época começaram a falar essa besteira, essa heresia da cultura do servo do Senhor, e essa cultura não existe, essa cultura nos pergaminhos judaicos, tá? Não fala pelos pais da igreja do século III, Agostinho de Hipona, Isidoro de Pelúcia, Inácio de Antioquia. Nenhum desses pais da igreja, Eusébio, fala sobre essa cultura. Então, essa cultura do servo do Senhor é inexistente. Não existe essa cultura judaica. Porque não existe essa cultura do servo do Senhor. O lenço se amassasse, quer dizer que não gostou. Vamos lá. Olha o que diz aqui em João, capítulo 20, no verso 7, tá? Verso 6, 7. Então Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho caído. O 7. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava caído, mas estava enrolado em um lugar à parte. Então aqui já fala o original já, a Bíblia King James, tá? A Bíblia King James é uma das únicas que fala dos originais, né? Eu tenho outras ali também, de Jerusalém, Bíblia hebraica. Então, gente, já diz tudo a Bíblia King James. Não estava dobrado, estava enrolado. Agora, por que o pano estava enrolado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para o texto e também usar alguns documentos, né? Para entender por que estava enrolado. Gente, eu não quero ser profundo aqui, a intenção aqui não é mostrar conhecimento para ninguém, é mostrar a veracidade do texto bíblico. Então, o lenço aqui, em primeiro lugar, não estava dobrado, estava enrolado, que na questão aqui era o sudário, tá? O sudário era aquele lenço que se colocava sobre o rosto do defunto, né? Assim como colocaram em Lázaro lá em João capítulo 11:42, por aí colocaram, e Jesus disse, ó, desenfaixa ele, o rosto dele e deixa ele ir. Então era o lenço do funeral, né? Que era o sudário que era colocado no rosto daquele defunto. E por que estava enrolado? Que Jesus deixou enrolado? Simplesmente porque a única maneira de se tirar o sudário do rosto da pessoa era desenrolando. Eu vou dar um exemplo para você entender sobre o que eu estou falando. Isso aqui é um sudário, coloquei o sudário no meu rosto, enrolei, e para me tirar o sudário, eu teria que desenrolar o sudário. Desenrolar o sudário. Desenrolei e coloquei no lugar à parte. Então, quando Jesus ele tirou o sudário e deixou enrolado, foi simplesmente porque colocaram enrolando. Então, teria que se tirar desenrolando ele e deixar no lugar à parte. Claro que existem algumas aplicações bíblicas, e uma dessas aplicações não é que Jesus estava dizendo eu vou voltar, entendeu? Até porque a refeição era de suma importância naquela época, era um lugar sagrado. O sudário era algo impuro, né? Porque era de defunto, né? Que era de morte. Então, gente, desmistificamos já que o lenço enrolado, não dobrado, tá? Não quer dizer que Jesus vai voltar, tá? Mas existe um sinal que Jesus estava querendo passar para o povo. Vamos lá. O lenço, o sudário, estava tampando o ouvido, o olho, o nariz, a boca. Então Jesus estava querendo passar um sinal para nós que estamos aqui hoje, né? Claro, em uma aplicação pessoal, né? Eu que coloco isso. É aquilo que estava impedindo eu de ouvir, de ver, de sentir e de falar. Estou tirando do meu rosto, estou desenrolando do meu rosto e estou colocando de lado. Então, tudo aquilo que impede você de ouvir a voz do Espírito Santo, enxergar as maravilhas que Deus está fazendo, sentir a essência do Evangelho e falar sobre as boas novas, você tem que tirar da sua face e tem que deixar de lado. Essa é a primeira aplicação. Vou jogar a segunda aplicação aqui que eu uso, no caso, sem ferir aqui o texto, é que aquilo que me enrolou, que estava me enrolando, que colocaram para me enrolar, hoje fica na sepultura e eu saio. Então tudo aquilo que me enrola, eu deixo na sepultura. Tudo aquilo que quer tampar
A minha face eu deixo na sepultura. Então o que fica na sepultura é aquilo que me enrola, aquilo que tampa a minha face, aquilo que me impede de enxergar, ver, ouvir, falar. Eu deixo na sepultura. Quem sai sou eu. Eu saio da sepultura e o que fica é aquilo que me enrola. Então aquilo que me enrola eu deixo e eu saio com vida. Então, gente, vamos parar com essas místicas, tá? Tem muitas místicas que nós pregamos que são fantasiosas para iludir o povo, para trazer um impacto. Na verdade, a essência da palavra e da simplicidade já faz isso por si só. Jesus colocou o lenço enrolado no lugar à parte. Jesus estava querendo passar um recado. A morte não tem poder sobre mim, porque eu ressuscitei. Ressuscitei na tranquilidade, na calma. E ainda coloquei o lenço enrolado no lugar à parte. Tá aqui, ó, um lugar à parte, para você entender que eu não ressuscitei com pressa. Foi no tempo certo, no prazo certo, como estava escrito. Então a morte não tem um poder sobre mim. Simplesmente isso, sem fantasiar, sem nada de enfeitar o pavão para impactar o povo.